cada um aqui. Hoje é uma reunião relativamente curta, né? Embora o terceiro item da pauta seja bem interessante para todos, né? Então iniciamos com o processo número 886. Perdão. É falta de prática desde o ano passado até aqui. Fazemos então seguindo a pauta aqui e tem uma aprovação da ata da reunião anterior. Senhor Leonir, satisfação? Distinguir as regionais, mas não Leonir. Muito bem, ninguém acreditaria que conseguiriam distinguir mesmo. Então eu submeto à aprovação a ata da nossa última reunião. Aqueles que eventualmente, ou que talvez até preferencialmente concordem com a ata, né? Mantenham-se como estão. Temos aprovação unânime da ata, senhor secretário. Temos itens em expediente. Alguém que queira propor regime de urgência, inversão de pauta ou retirada de pauta de processos? Em não havendo. A coleta da assinatura da ata, eu vou pedir para a Anne passar nos setores, nos departamentos para coletar, porque ficou um erro no nome do professor Jason e faltou o nome da professora Marinês na lista final. Vou fazer uma pergunta. A conclusão da participação do Belo e do Fernando não foi feita em ata, né? Nem a fala deles e nem o nome deles para cima. Mas eles não são membros do conselho, né? Mas eles participaram da reunião para a liberação do conselho? Isso. A fala deles deveria Boa tarde. É uma questão a ser averiguada. Enfim, vamos averiguar se regimentalmente eles são incluídos na ata. Iniciamos então a ordem do dia. Vamos lá. Processo número 886/2018, endereçada a Marinês Lúcia Boff, assunto solicitação de abertura de processos seletivos, relator conselheiro Paulo Roberto Fará. Então, senhor. Boa tarde a todos. O histórico foi o processo foi autuado em 15 de fevereiro, eu fui nomeado relator nessa mesma data. A interessada apresentou cópia das solicitações de abertura do processo seletivo do Departamento de Engenharia Sanitária e Ciências Contábeis. O Departamento de Ciências Contábeis solicita na área de matemática para substituir a professora Dinorá Baldo de Fábio, que irá se ausentar por motivo de licença maternidade a partir do dia 24 de abril de 2018, com regime de trabalho de 8 horas semanais. O Departamento de Engenharia Sanitária realizou a solicitação na área de Ciências Exatas e da Terra para substituir o professor Giovanni Festa Paludo, que solicitou desligamento para realizar doutorado no ano 2018, com regime de trabalho de 9 horas semanais. Além disso, também foi entregue a solicitação desse departamento para a substituição do professor efetivo Eduardo Bela Rodrigues em função de transferência do mesmo para outro campus, com regime de trabalho de 8 horas semanais na área de engenharia sanitária e saneamento básico. Todas as solicitações indicam que não há horas ociosas dos professores efetivos para assumirem essas disciplinas. Portanto, o voto do relator vai parecer favorável à aprovação. Há quem queira discutir? Aqueles então concordam com o voto ao relator, permaneçam como estão. Temos aprovação por unanimidade. Segundo item da ordem do dia, processo número 15800/2017, interessado Marcelo de Souza, assunto consulta sobre a participação voluntária de professores colaboradores e membros externos em atividades da UDESC. Relator conselheiro Diego Rafael Stipio. Posso daqui? Aí. Acho que o senhor pode permanecer, vou ouvir aqui, fica o secretário. Então vamos lá. Processo 15.800/2017, origem Projur, interessado Marcelo de Souza, assunto consulta sobre a participação voluntária de professores colaboradores e membros externos em atividades da UDESC. Histórico. Em 4/10/2017, o professor Marcelo de Souza emite a publicação interna 20/2017, destinada à Projur e à direção de ensino, e solicita posicionamento sobre a participação de professores substitutos e membros externos em projetos de extensão. Em 26/10/2017, a Projur emite parecer 1006/2017 em resposta a esta solicitação. Em 15/2/2018, fui designado relator do processo no Conselho do SEAC. 22/2/2018,
o diretor-geral do SEAD emite circular 01/2018 e anexa a minuta do termo de adesão ao serviço voluntário. Análise. O processo trata da consulta sobre a participação voluntária de professores substitutos e membros externos em projetos de extensão, tendo em vista que em 29/9/2017 havia sido encaminhada a comunicação interna da direção de ensino que vedava a realização de atividades voluntárias por professores substitutos e estava embasada no parecer 1540/2015 da Projur. Porém, de acordo com o parecer 1006/2017 da Projur, o professor substituto da UDESC só pode dedicar-se às atividades de ensino para as quais foi admitido no processo seletivo. Porém, se além das horas de ensino devidamente contratadas e remuneradas pela UDESC, o professor substituto quiser realizar um trabalho voluntário na mesma instituição, em projetos de extensão sem remuneração, a administração deverá valer-se da Lei 16.609 de 2015. Isto porque o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina não admite a prestação de serviços gratuitos ao Estado, de modo que serviços sem remuneração só poderão ser realizados na modalidade de serviços voluntários, com o necessário termo de adesão. Os membros externos deverão observar a mesma lei estadual, 16.609, e proceder ao termo de adesão. A circular 001/2018, páginas 13 e 14 do processo, emitida pela Direção-Geral, esclarece alguns pontos sobre a prestação de serviços voluntários no âmbito da UDESC e Ibirama. Dentre eles, o conceito de serviço voluntário, sobre a prestação de serviços voluntários, sobre o termo de adesão, sobre a participação de membros externos em projetos de extensão, em relação à participação de professores colaboradores, em relação à participação de docente inativo em bancas de processos seletivos ou concursos públicos. De acordo com esta mesma circular, todos os projetos, novos ou em andamento, deverão ser adequados, a fim de atender às normativas aqui apresentadas com base na legislação citada, fazendo as devidas correções, incluindo o termo de adesão, se for o caso. A minuta do termo de adesão, páginas 15 e 16, ao serviço voluntário, será lida a seguir, com finalidade de elucidar o assunto e realização de ajustes, se for necessário. Ou seja, de acordo com o parecer da Projur, é possível o serviço voluntário, desde que tenha esse termo de adesão ao serviço voluntário. Então, foi elaborada pela direção essa minuta desse termo, que eu farei a leitura agora, e qualquer dúvida ou correção ou ajuste fica à disposição para fazermos aqui. Termo de adesão ao serviço voluntário. Pelo presente instrumento, de um lado, a UDESC, com o endereço da UDESC, representado pelo seu diretor-geral, os dados do diretor-geral, do outro lado, o prestador do serviço voluntário, com os dados pessoais dessa pessoa, neste ato denominado voluntário. Resolvem, com fundamento na Lei 9.608 de 98, de 18/2/98, e da Lei 16.609 de 2015, celebrar o presente termo de adesão ao serviço voluntário, mediante as cláusulas seguintes. Cláusula 1ª. O voluntário prestará na UDESC Ibirama, junto ao departamento, ao projeto de extensão, no período que ele for elaborar, as atividades discriminadas no respectivo plano de trabalho, que, sob a forma de anexo, integra este termo, observadas as normas institucionais pertinentes. Eu tenho uma observação nesse modelo, detalhar no respectivo plano de trabalho os serviços voluntários que serão prestados, envolvendo a indicação do seu objeto e as ações que nortearão o cumprimento do mesmo, devendo ser relacionadas às atividades específicas a serem desenvolvidas. Cláusula 2ª. No desempenho de suas atividades, em consonância com as normas estabelecidas pelo setor do departamento, acima referido, ficará assegurado ao voluntário o direito de utilização de toda a infraestrutura da instituição, bem como o direito de utilização da biblioteca universitária. Cláusula 3ª. O serviço voluntário será realizado de forma espontânea, sem percebimento de contraprestação financeira ou de qualquer remuneração, e não gerará vínculo empregatício com o UDESC, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afins. Cláusula 4ª. O voluntário será ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho de suas atividades,
que deverão estar prévia e expressamente autorizadas pelo ordenador de despesas do órgão do departamento ao qual acha-se vinculado o prestador de serviço voluntário, observadas as normas pertinentes para a realização das mesmas. Cláusula 5ª. A titularidade e confidencialidade e os ganhos econômicos relacionados à criação intelectual decorrente da prestação de serviço voluntário, de que trata o presente termo de adesão, estarão sujeitos, em matéria de direitos de propriedade intelectual, à aplicação das disposições legais vigentes. E por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente termo de adesão, assinado em 2 vias, de igual teor e na presença de 2 testemunhas. Então essa é a minuta do termo de adesão que foi encaminhado. Voto do relator. Diante do exposto, sob parecer favorável para a homologação da circular 001/2018 e do modelo proposto de termo de adesão ao serviço voluntário. Obrigado, relator. Quem queria discutir? Marinês? Alguém mais? Então, por favor, deixe-me anotar. Alguém mais? Então, Marinês. Eu quero saber se tem essa proposta os editais que já passaram, os trabalhos voluntários que já aconteceram, se estão agora prestando conta, se a gente tem como voltar e pedir para esses professores assinarem, e se está escrito que vai valer a partir de quando? A partir dos editais, porque nós aprovamos no final do ano passado, foi lá em outubro, que é quando começamos a discutir isso, os novos projetos, né, de extensão, de ensino e pesquisa, e tem voluntários. E aí, a gente pede para eles já assinarem para esse, tem uma data? Posso? De acordo com o ofício, a circular encaminhada, os projetos que estão em andamento deverão ser readequados a fim de atender às normativas aqui apresentadas, com base na legislação citada, fazendo as devidas correções, incluindo o termo de adesão, se for o caso. Se ele está em andamento, precisa encaminhar o termo de adesão. Os novos projetos deverão atender e estar adequados às normativas aqui apresentadas, com base na legislação citada, prevendo inclusive o termo de adesão, se for o caso. Então, os que estão em andamento e os novos projetos. Aqueles que já encerraram, não vejo necessidade. Uma pergunta. A questão do ressarcimento ali, isso me chamou a atenção. Se eu entendi bem, tipo, o professor, se ele tiver alguma despesa, depois ele vai, pelo que está ali, ele vai poder pedir ressarcimento, mas eu fico receoso quanto. De maneira vai se fazer isso? Vamos lá. O voluntário será ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho de suas atividades, que deverão estar prévia e expressamente autorizadas pelo ordenador de despesas do órgão ou departamento, ao qual acha-se vinculado o prestador de serviço voluntário, observadas as normas pertinentes para a realização das mesmas. É possível que ele seja ressarcido desde que tenha autorização prévia e expressa do responsável. O ressarcimento que é financeiro? Eu acho que teria que estar previsto no projeto, sendo aprovado no projeto. Se o projeto tem recurso... Sim, mas daí vai usar o... Vamos dizer, ele vai... Pelo que está ali, no meu entendimento, ele vai poder, eu vou comprar alguma coisa que eu preciso para o projeto, que depois eu vou receber o dinheiro de volta. Não, peraí, não vai acontecer. Pois é. Ele pode, tipo, se ele necessitar de repente de alguma coisa, de repente ele pode receber o material, porque o material está previsto lá dentro do projeto. Né? Vamos dizer assim. Comprar por conta. Vamos dizer, preciso de 10 resmas de folha A4, vamos dizer assim. Né? E nós não temos um almoxarifado, né? Ele foi lá e comprou. Mas está previsto no projeto. A hora que chegar, eu vou lá e entrego as 10 resmas para ele. Isso até seria possível, mas agora dinheiro ele não vai ter como. E o que dá, no meu entendimento ali, seria financeiro. E financeiro não vai ter como. Realmente? Tem que só atentar porque a CI, o termo ali não trata somente para projetos de pesquisa e extensão, mas também outros tipos de participações voluntárias, né? Por exemplo, um membro de banca, em outros trabalhos também. Então, digamos que vem um membro externo de forma voluntária e fica acordado entre o chefe do departamento o ressarcimento de alimentação. Não sei. Ainda assim, esse voluntário ele pode eventualmente usar o veículo próprio para ir
por algum local e depois cobrar o combustível, abre margem, né? Nós já tivemos um caso em contábeis, a primeira turma de especialização, o professor veio voluntário e eu e o Sérgio que tivemos que pagar o combustível para ele. Olha só, essa questão aqui, dessa ideia da circular e etc., veio em função de um questionamento do Marcelo, né? E essa questão do voluntário, né, ela já vinha se encontrando mais ou menos num limbo há um bom tempo, né? E a gente, enfim, foi deixando, mas em algum momento resolveu, mediante uma legislação vigente, normatizar. E de fato essa questão do ressarcimento financeiro agora parece um ponto sensível dessa... Concorda, Diego? Por esses pontos de vista? Embora conste aqui que desde que autorizados pelo ordenador de despesas. Mas previamente. Então, falta previamente. Não, tá aqui, sai prévia e expressamente. Prévia e expressamente. Né? Não vai ter como ressarcir, É. esse que é o problema. Né? O problema é que não adianta nem autorizado, não vai ter ressarcir. A única coisa que Não seria vai apenas estar no documento. seria relacionado ao que o Renan falou, mas aí, tipo, se ele é voluntário, vamos dizer, é um professor nosso, substituto, e ele é voluntário no projeto. Então ele vai usar o que está no descrito no projeto para comprar o material para estar utilizando. Não Só vai, que também não tem vai um coordenador nesse projeto sempre, né? No projeto de extensão, por exemplo, vai ter um coordenador, né? Agora, quando é uma contratação, alguém vai vir de voluntário, mas nós vamos precisar de a hospedagem, do hotel, a hospedagem, outra coisa, alimentação, essas coisas. Aí tudo bem, né? Aí a gente consegue dentro do contrato. Mas aí né? é uma Normal. contrapartida nossa, né? Isso é uma contrapartida nossa, mas eu acho que... Uma eu acho- contrapartida institucional já. Isso é o que acontece quando a gente chama alguém, né? Vem voluntariamente, não vai cobrar palestra, mas a gente vai ter que dar hospedagem, buscar essas coisas assim. Então isso a gente já tem, né? Então eu vejo que na verdade de repente está sobrando. Sendo que tu levantou a lebre, Senão vai criar problemas, né? o que tu acharia então de fazer um pedido de vistas? Esse termo De modo que a gente aperfeiçoe. Esse termo veio da onde? Foi criado aqui. Foi bolando, né? Foi bolando. tá. Na verdade, não é é um- um formato padrão de... Não. Não. Então vai Na verdade, tem que ir adequando à nossa realidade. Se a gente acha que realmente não tem como fazer nenhuma forma de indenização, por questões da UDESC mesmo, é questão de se tirar, é um termo. Não, nem sei se caberia um pedido de vista, eu acho que Ou só talvez só uma tiraria para alteração. aprovar a questão e só fazer essa observação, alteração depois, né? Não sei. Senhor relator, o senhor já emitiu o voto, né? E caberia a sua concordância em eventualmente uma alteração do texto, né? Concordo em mudança no texto e a exclusão da cláusula quarta. Exclusão da Se quarta. não vai ter ressarcimento, se não tem essa possibilidade de ressarcimento. E de fato a gente acabou, digamos assim, dourando demais a pílula, porque assim, despesas estão previstas no projeto. Né? O extensionista, o pesquisador, enfim, o voluntário que está envolvido em projeto, ele já vai receber suporte financeiro de materiais previstos no projeto. Né? Então, se há deslocamento, caro da UDESC. Se há materiais pedidos através, enfim. Então talvez seja mesmo uma sobra. Uma extensão, né? Vejo que inclusive dá para retirar ou colocar. Não há ressarcimento de eventuais despesas, porque quem faz extensão precisa saber bem que a gente vive pagando no bolso muitas coisas. Sim. Porque às vezes resolver licitação, isso, aquilo. Quem está com extensão acaba vendo muita coisa agregando, né? Não que ninguém cobra isso na universidade, sabe? Faz parte do conjunto, mas tem professores de fora que de repente possam pensar. Sim. Então, talvez, em vez de tirar, botar, não há ressarcimento De despesas. de despesas. Não há ressarcimento financeiro, enfim, não há qualquer espécie de ressarcimento, alguma coisa do gênero que deixe muito claro que todo o suporte financeiro e de materiais provém do projeto e de nenhuma outra fonte. E uma participação que não esteja vinculada a um projeto, daí acontece como já vem sendo procedido, né, Paulo? Sim. O pagamento com o carro da UDESC para fazer um deslocamento ou uma hospedagem, Exatamente. seria isso, né?
Mas assim, acho que não vale a pena só tirar, não sei se valeria a pena colocar, né, essa questão que o Joyce falou aí, sabe? Porque assim, se a gente colocar que não vai ter, talvez inclusive a gente está dizendo assim, não, a gente não vai ter nem vai pagar o hotel para o palestrante, entendeu? Mas não, entendimento diferente. Tem Talvez isso. suprimir seja a melhor solução, então. E no contrato na minuta ali, consta que é voluntário interno ou externo ou não especifica? Não, específico. Não específico. Seria para os dois então? Os dois. Perfeito. Então, o voto é aprovado, mas mediante alteração do texto. Aí entramos no voto condicional. Daí pelo regimento não pode. Pelo regimento não pode. Regimentalmente, alguém teria que pedir vistas meramente para fazer a alteração do texto, como um proforme do regimento. Como o do Alério? Isso. Aceita? Pode ser? Então, concedido vistas. Obrigado. Ok. Item número 3, processo 784/2018, interessado Carlos Alberto Bart, assunto: interdição e demolição da área do SEAB vistoriada pela Defesa Civil. É a relatora Caroline Flech. Então, assim. Em 14 de fevereiro, o processo foi cadastrado no STPE, em 16 de fevereiro foi designada a relatora no CONSEAB. Então, eu vou relatar aqui tudo que consta no processo, né, para estar compartilhando com todos os membros do CONSEAB. Então, o primeiro documento é uma comunicação interna, número 06/2018, da Direção-Geral do UDESC Ibirama para o reitor do UDESC. Então, a descrição dessa comunicação interna. Encaminhamento do parecer de vistoria número 017, de 1º de fevereiro de 2018, emitido pelo coordenador do Departamento de Defesa Civil do município de Ibirama, que conclui pela interdição total da área vistoriada e aponta para a demolição total da estrutura avaliada. O Renan, quando enviou o e-mail, colocou as fotos, né, da área ali, que é esse prédio aqui na frente. Né? A empresa Demolição de Pedras Rochas Luz se apresentou para realizar a demolição e, como remuneração pelo serviço prestado, ficaria com o entulho resultante da demolição. A empresa se compromete a depositar o material de demolição em um local que atenda à legislação ambiental e sanitária. E nessa comunicação interna ainda foi solicitado, dentro das possibilidades regimentais e legais, a dispensa de licitação para proceder à demolição da estrutura comprometida por meio da contratação direta com a empresa mencionada. Tem também, então, o parecer de vistoria, né, esse 017 de 1º de fevereiro de 2018, emitido pela Defesa Civil aqui de Ibirama, em que, nesse parecer, ao parecer não favorável, no que se refere à segurança, e a determinação de interdição total da área vistoriada e ainda a indicação de demolição total dessa estrutura. Temos ainda a comunicação interna, número 01/2017 da CIPA, do CIAV, né, que foi direcionada então para a direção administrativa e direção geral, que também solicita interdição e melhorias na área próxima à biblioteca e solicita isolamento da área. Consta nesse processo que alguns documentos apresentados pela empresa que se propôs a realizar a demolição, dentro deles o comprovante de inscrição em situação cadastral, alvará de licença para localização e funcionamento, alteração contratual em que teve mudança da denominação social, enquadramento de microempresa, cópia de RG, CPF, carteira de motorista de um dos sócios, certidão negativa de débitos estaduais, certidão negativa de débitos da Prefeitura Municipal da Piúna, certidão de débitos trabalhistas e certidão de regularidade do FGTS. E ainda tem algumas documentações do local onde a empresa pretende depositar esse material de demolição. Declaração da Ayrton Costa autorizando a empresa de demolição de Pedras Rochas Luz a depositar o material no aterro situado na rua 15 de novembro. Certidão de atividade não constante, emitido pelo gerente regional da Fátima, de Rio do Sul. Certidão número 282/2017, emitido pelo responsável pelo setor de planejamento da Prefeitura Municipal de Ibirama.
e declaração do setor de planejamento da Prefeitura de Ibirama, e ainda o mapa do local. Ainda consta uma minuta do contrato da empresa que se propôs a realizar a demolição, então há uma minuta então, do contrato de prestação de serviços. Então aqui eu trouxe todas as informações que constam aqui no processo, todos os documentos que estão aqui anexados, e trago diante desses documentos o compartilhamento então dessas informações quanto a esse prédio, quanto a esse parecer da Defesa Civil e de demais documentos que já constam aqui no processo para esse Conselho de Centro, né? Tendo em vista que aqui a gente tem representantes então de todos os departamentos, do administrativo, dos acadêmicos, né? Dessas informações relatadas aqui no processo. É isso. Esse não é um projeto sujeito ao voto, a intenção foi justamente trazer para compartilhamento com o Conselho de Centro, né? Pelo exato motivo que a Caroline acabou de expor, que temos os representantes aqui de todos os segmentos, né? Então, assim, deixa eu contar um pouco dessa história. A situação dos nossos prédios antigos é de conhecimento de todos aqui, né? Eles estão lá na nossa lista negra faz tempo, né? E um caso assim um tanto especial, por fim, acaba sendo o nosso auditório, né? Que apesar de não em boas condições, ainda continua abrigando semanas acadêmicas, reuniões, enfim, várias atividades acadêmicas. Então, assim, a questão da demolição, sendo que a gente vai tirar as dúvidas e conversar, aponta que provavelmente o nosso auditório ele vai sofrer com a demolição da parte ao lado e não vai poder ser conservado, então foi um incentivo para trazer isso para cá, né? Para que todos estejam cientes, né, de que o que pode acontecer daqui a um tempo com aquele prédio que ainda é útil para nós, apesar de tudo, não é uma questão de escolha ou de opção a respeito do que fazer com ele, entendeu? Então talvez não tenhamos escolha a respeito do que fazer com esse auditório, que por final seria talvez por ele para baixo também, né? Então, assim, tendo em vista esse contexto, a coisa começou a tramitar no ano passado, né? Eu conversei com o Paulo, ele falou com o pessoal e foram removendo aquilo que podia ser aproveitado, aberturas e etc. Começamos a isolar a hidráulica e a elétrica e, de fato, esse trabalho foi concluído ao longo do ano passado, porque o plano era bem simples, né? Antes que os acadêmicos e professores voltassem para cá, arrumar uma máquina e uma caçamba, meter tudo para baixo para sumir com isso e não dar transtorno para ninguém. Bom, de onde viria o recurso para fazer a demolição? Conversamos com a prefeitura, né? Conversamos algumas vezes com o pessoal lá e eles disseram: olha, Carlos, a gente disponibiliza a máquina e uma caçamba, se vocês precisarem de nós, lá em janeiro a gente chega e manda tudo para o chão. Não, beleza, estamos combinados. No entanto, veio a pergunta: onde vocês pretendem depositar o material? Eu disse: olha, tem um buraco lá atrás na beira do rio, perto da casa do mato. De repente tem alguém aí precisando de aterro. Não, espera aí, a gente não pode mexer com isso porque existem leis ambientais rigorosas e eu não posso vir aqui e levar o teu entulho para qualquer lugar. Em Ibirama não existe aterro com esse propósito. Então, isso criou o primeiro empecilho, né? Foi um balde de água fria. E aí nós fomos pesquisando, né? E descobrimos que ainda por cima há uma lei muito específica que digamos assim, disciplina toda essa questão dessa demolição pelo fato de ser um patrimônio público, né? Então, não dá para simplesmente chegar e meter uma máquina, né? E levar para qualquer canto, né? Isso provavelmente nos traria problemas, somando ao fato de que eu já ouvi de várias pessoas assim, dizendo: olha, aquilo ali vocês nunca vão poder derrubar porque é patrimônio histórico, não sei o que. Então temos questões de legalidade e essa questão também do apreço, que eu não sei quantas pessoas, qual é a porção de cidadãos do município que tem, talvez por aquela parte específica lá na frente, onde foi a primeira fábrica de banha,
Então, tudo isso envolvido, né, nós achamos por bem o seguinte, incluir nesse processo, e aí quem contribuiu foi a Defesa Civil fazendo um laudo, né, e quem quiser olhar o laudo da defesa, ele consta aí na pastinha, a situação é de extremo perigo, porque ele pode colapsar a qualquer momento, né? Então a opção foi tomar o seguinte caminho, nós elaborarmos um processo, né, onde consta esse laudo da Defesa Civil, dizendo, olha, isso aqui não se recupera mais, né, está a ponto de perigo, precisa ser demolido, né? A proposta dessa empresa, que pelo visto vai dar um proveito ambientalmente correto para esse entulho, né? E fazer uma solicitação à reitoria, né? Conversar com a reitoria e a Projur antes de fazer qualquer encaminhamento e dizer o seguinte, a gente precisa ser excepcionalizado aqui, o que a gente quer de volta é um carimbo de vocês dizendo, contratem o fulano e deixem ele derrubar a estrutura, né? Então essa é a história, né? O mais prático seria simplesmente derrubar no fim de semana ou derrubar nas férias, né? Que era o mais ideal, mas tudo sugere que não dá para fazer desse jeito sem eventualmente arrumar alguma situação indesejada, né? Então por isso esse processo ele vem aqui para que eu possa compartilhar com vocês, né? E temos aqui o representante dos discentes, né? Que é impactado com isso, que talvez tenha barulho daqui a pouco durante o dia, os representantes dos docentes, chefes, né? Que vão perder o auditório, que ainda é útil em inúmeras ocasiões, e poder compartilhar com vocês a situação e o caminho que pareceu o caminho razoável a ser tomado, para que todos vocês tenham ciência, né, de que algumas coisas que vão, ou encaminhamento que foi feito aqui, não é uma opção, mas parece ser o caminho certo a ser tomado para essa situação, né? Então, compartilhar com vocês, enfim, a situação e poder contar com a colaboração, né, dentro dessa situação que urge há muito tempo já, né, e que finalmente, né, foi uma ingenuidade talvez achar que lá em janeiro dava para resolver tudo assim em 2 dias, talvez tenha sido, né? Então, enfim, é um caminho proposto, né? E é um caminho que acreditamos que temos que tomar para que a coisa transcorra. E nós já vimos situações, né, durante o andamento das obras, né, já tivemos processos trabalhistas, porque o contratado da Ramsés acabou envolvendo a UDESC numa questão trabalhista. Então me vem à mente situações da seguinte espécie: eu sem conhecimento sequer da reitoria, eu autorizo uma empresa, né, e assino um contrato que não passou por uma análise jurídica, e daqui a pouco sobe alguém e, sei lá, sofre um acidente de trabalho na nossa estrutura. Então, assim, respinga na UDESC, respinga, né? Então, assim, é um caminho mais longo, mas acreditamos que é o caminho que tem que ser tomado. Perfeito? Carlos, eu não prestei muita atenção na leitura. Uhum. E se acontecer algum acidente no momento da demolição, está resguardado? O contrato, ele faz a minuta, né, ela faz uma menção de a empresa assumir responsabilidades técnicas. Então, assim, não dá para saber se essa minuta, né, ela é boa o suficiente para resguardar o desk. Então também tem esse detalhe, porque muita coisa pode acontecer. Pode se derrubar uma parede em cima de um veículo, pode cair uma parede em cima de alguém pode cair do telhado e pode acontecer até alguma coisa grave. Então é necessário que nós tenhamos Isso tem também amarrado. Sim, uma retaguarda. Politicamente isso é complicado. Exato. Mas saindo daqui vai para a Projur dar um parecer eu não vou deixar na Projur, eu quero levar debaixo do braço até o gabinete e vou conversar com o Tomás e vou pedir para ele chamar a Juliana, e antes de que eles distribuam para alguém lá na Projur que talvez simplesmente olhe para a lei, né, e diga, isso aqui a gente vai fazer um edital, né, que é o que a lei prevê, a não ser em casos extraordinários, que a gente possa conversar então e dizer o seguinte: eu estou trazendo isso aqui porque nós queremos um trâmite que nos dê, digamos assim,
retaguarda. Nós não queremos edital nem licitação. Nós queremos que saia daqui, né, dentro de toda possibilidade, uma dispensa de licitação. E nós queremos uma análise dentro, claro, das possibilidades legais que direcionem para isso. Para que a gente não tenha que lutar com uma burocracia muito grande. Tá, e o restante do prédio que foi demolido já um tempo atrás, como é que foi feito? Sabe? Foi a prefeitura. A prefeitura demoliu. É. Também foi sem licitação. Foi. Então, pegar o histórico da anterior, a outra já foi. Mas eu só não entendi uma coisa. Essa empresa não vai cobrar nada, é isso? Só quer o entulho para algum propósito que eu acredito que durante a análise jurídica a Projur talvez venha perguntar especificamente. Não, porque a questão da... a gente, acho que inclusive a gente tem que, de repente, para evitar qualquer problema, demolir no final de semana mesmo, para evitar ter gente circulando. Mas acho que isso é importante dar uma olhadinha mesmo com a Projur, porque tem aquela questão, justamente a mesma questão que ninguém pode prestar serviço de forma gratuita para o Estado, né? Justo. Aí é isso que a gente tem que ver como que vai fazer isso. Talvez seja até um trabalho voluntário também da empresa, entendeu? Na verdade, a minuta ela menciona a remuneração pela aquisição pelo material, do até porque é bem provável que eles vão repassar esse material para a empresa que apresentou o documento ali do mapa, que se não me engano é um aterro particular. Então, na 15, no alto da 15. Para quem está indo. Provavelmente a empresa vai pegar o material da gente e vai vender esse material. Então não seria um serviço voluntário nem gratuito, seria oneroso. E o ônus estaria justamente em repassar ao DESC que pagaria através do material. Né? Entendi. Então é isso, pessoal, só para fazer essa exposição aos senhores e senhoras, para que todo mundo esteja, digamos assim, ciente, né, da questão e possa compreender bem a eventual demora, né? Nós vamos montar um perímetro, né, ao redor de toda essa parte que será demolida, né, para que não haja aproximação, para que por um azar não caia uma telha na cabeça de alguém, né, nunca aconteceu, mas enfim, já que há um documento que sugere interdição, então nós vamos estabelecer o perímetro. Uma coisa que vai acontecer e que é uma das primeiras coisas que nós vamos remover, Paulo, aquela parte lá da frente onde tem o pé direito duplo, justamente na frente daquela metade de telhado que já está bem abaulada, sempre tem carro e moto por ali. Então eu acompanhei o Fernando Yost, né? Nós subimos no foro daquela parte alta ali. Tu subiste? Subimos em todos os foros e é uma situação que nós não enxergamos daqui, mas assim, aquele telhado ali ele já está abaulado porque a ripa, o caibro já quebrou. Agora, nós temos, por exemplo, lá onde era o antigo departamento de contábeis, né? Se você olhar por fora, o telhado ele está mais ou menos reto, mas por dentro a madeira já cedeu, né? E há muitas partes, por infiltração de umidade, já que é um telhado antigo de várias águas, né? Justamente onde tem a emenda das águas e é justamente onde tem a emenda de caibros e barrotes e linhas, né? Que tipicamente elas se encaixam bem ali. A umidade já infiltrou, então assim, eles estão mais ou menos sãos na parte do meio, né? Onde os cupins ainda não chegaram, mas nas pontas eles estão já apodrecidos. Então eles provavelmente eles vão desencaixar das pontas, e assim, tem 100 anos, né? Nem tudo tem prego, tem muito encaixe, pino, né? Então essa é a situação, né? A partir de amanhã a gente já vai fazer o isolamento ali, né? A gente já vai evitar que o pessoal vai estacionar amanhã, e amanhã o Tino já vai começar a fazer o isolamento, daí conforme a orientação da CIPA, né? E outra coisa que eu queria comentar, aproveitando que todos aqui, eu acho que alguma coisa que eu comentei com o Carlos, a questão da demolição foi pensado dessa maneira, porque em consulta com a CLC lá em Florianópolis, coordenação de licitação, modalidade que a gente poderia fazer dessa maneira, né, através de encontrar alguém que quisesse levar tudo do entulho, né, de uma forma voluntária, né, claro que de repente o cara, sei lá, vai vender para
o concreto para alguém, as tijolos, negócio para alguém que vai enterrar ali, mas enfim. Porque a outra forma seria através de licitação, a modalidade seria leilão, e sendo um prédio, isso deveria ser leiloado pelo Estado e não pelo Odesc. Então daí a CLC ela viu que isso ia dar uma demora muito grande, porque nós teríamos que repassar para o Estado está leiloando. Sim. E aí quem pagar mais, daí levaria, né? Justo. E eu acho que não ia ter muita gente disposta a querer pagar para levar o que está ali, né? Por isso que é precioso Então a conversa lá com o reitor, e a hora que conversar com a Juliana, é importante frisar essa questão. Justo. Porque seria algo mesmo como o laudo ele é contundente. Ele não dá margem para a gente ficar esperando o repasse do Estado. Não podemos estar esperando o negócio cair, né? A lei 8666, que alguns falam que é a lei de licitação. Lei de licitação, alguns apelidam com outro nome, ela prevê justamente a dispensa de licitação em casos como esse, só que para não ter nenhuma margem de dúvidas, então daí caminha-se assim, levando para a reitoria, junto com a Projur, para ter a certeza então que atende todos os requisitos, são vários requisitos para ter a dispensa de licitação. Mas acho que o caminho mesmo é através do reitor, porque se tu mandar direto para o jurídico, o jurídico não sabe a nossa situação aqui de direito, ele vai analisar somente o documento, não, tem que fazer a licitação, e depois que ele disser isso vai ser difícil reverter, né? Então se for através do reitor e depois passando para o jurídico, acho que fica mais fácil. Perfeito. Eu penso que esse processo aí, por exemplo, não é responsabilidade técnica, não somente, tem responsabilidade penal, criminal, caso aconteça algum acidente ou alguém venha... Que eu comentei aqui, o medo de alguém, né? Justamente. Quer dizer, isso daí já está há anos, eu não sei, comecei a trabalhar aqui em 2014, né? Até qual o alcance dessa demolição, porque já estamos agora, tem sanitários, não sei se todos os sanitários já estão demolidos. Helene, é o seguinte, da parede aqui... Uma demolição, a pessoa começa a demolir e de repente até acontecem imprevistos, né? Eu acho que não. Aqui desse lado da cozinha até o banheiro que sobrou, o sanitário que sobrou, é a parte mais nova que tem concreto armado e laje. Ela foi construída separada, embora ela esteja grudada, ela foi construída posteriormente. Exato, então ali é possível salvar sem problema algum. Agora, dali para frente, passando pelo auditório, pegando a antiga biblioteca até o antigo departamento de contábeis e o antigo NTI, é toda uma área que realmente ela, de acordo com o parecer da Defesa Civil, merece uma ação de demolição. Que eu iria além dessa questão aí, se está condenado e tudo, ou seja, daí ele estava faz tempo. Mas eu iria além dos riscos e perigos que tem aqui dentro da universidade. Eles, por exemplo, risco de incêndio iminente. A gente vê a qualidade das instalações elétricas que tem. Sim. Existe botijão de gás dentro da copa da cozinha, isso é totalmente proibido. Risco de incêndio, explosão em ambiente de concentração de público, que a gente sabe que é sala de aula, cheio de aluno por aí. Seria a rota de fuga, né, que o outro lugar está interditado. Mas eu vejo que isso daí já vai ser 4 anos. Essa parte ali ela já está toda desligada, né? A energia já está toda desligada, né? Essa parte que vai ser demolida, né? Inclusive o auditório também já não tem mais energia, já está tudo isolado. Né? A gente fez durante o ano passado, né? E desligamos o restante do auditório, foi desligado agora em janeiro. E até um impacto que já foi perceptível de reduzir a quantidade de salas de aula e laboratório, até essa perspectiva se mais pessoas vão dar aula em outros lugares também, como que fica essa questão. E aí os chefes, né, já comecem a planejar as suas semanas acadêmicas em outras paragens. Nós temos uma colaboração muito boa aqui do povo do IFC, né? Eles nos cederam um auditório para o acolhimento dos calouros, eles já nos cederam o auditório em outras ocasiões, enfim, temos lá um auditório que é plano, mas que é do Eliseu, então para que já estejam atentos, porque acredita-se que não vai ser possível salvar o que tem lá, né? Ele é montado em cima de pedras e tijolo maciço, ou seja, foi o parecer de todos os conhecedores técnicos que já deram uma olhada naquilo,
olha, remove o contrapeso daqui, balança desse lado aqui, né? Ele se acomoda, né? A terra vem se acomodando, né? E as rachaduras tem algumas que dá para enfiar um dedo, enfim, né? Então, risquem o nosso auditório já dos planos, né? Porque a chance dele ir para o chão é muito maior do que ele ficar de pé. Sinceramente, eu acho que a gente nem devia de pensar na chance de ele ficar de pé, já devia de mandar tudo, porque, inclusive, acho que esteticamente, futuramente, a gente vai poder, quem sabe, pensar numa ideia de paisagismo aí, que vai ficar muito mais interessante do que um elefante ali no meio. Exatamente. Então, assim, eu estou sendo um tanto, assim, quando ele não quer ser contundente, eufemista, né? Mas, de fato, aquilo lá... O laudo diz que ele está junto, né? Então, quando a gente chegar no pátio, vai ver o predinho azul lá, os departamentos, biblioteca... Sim. E mas aí... eu acho que ele não vai ter tanta invasão de calor. E aí vamos... Assim, ó, vamos tentar dar uma repaginada provisória, já que... Vamos esperar que... Sendo otimista, a empresa está só esperando a resposta. Digamos que a Projur nos faça esse parecer, sei lá, no período de 30 dias, a gente elimina essa parte velha daqui, né, e já dá uma pintura, dá uma repaginada, dá uma ajeitadinha legal assim para impactar um visual novo e mais bacana, né? Sem essa parte velha da frente, com uma ajeitada no que está lá atrás, a gente começa já dar um ar diferente, né? Tá certo? Então, quem sabe ali, quando for para a Projur, já pedir da empresa que vai fazer, recolher tudo isso, dizer, ó, só me dá uma declaração que você vai revender esse entulho. Para nós, você vai fazer o trabalho de graça, mas por que é de graça? Porque você vai vender. Porque daí, talvez a Projur vai mandar de volta, perdemos 15 dias. Assim, quem sabe já leva essa informação, eles vão fazer de graça porque eles vão vender, talvez... O rapaz comentou o seguinte, ó, eu já sei que telha velha dá para moer e fazer areia de bonsai. Não sei se ele estava brincando comigo, mas assim, o que a gente precisa é não ter ônus na demolição desse troço aqui. É verdade? Ah, tá brincando. Para fazer areia de bonsai precisa de uma máquina especializada. Eu vou pegar aqueles moinhos de antigamente. Você vai querer ter máquina? Não tem nada. Eu conheço tudo e tudo. Enfim, a nossa expectativa é que venha alguém aqui e leve tudo sem a gente ter que passar trabalho. Entendeu? Que apareça alguém aqui, daqui a pouco os prédios velhos sumiram e o que sobrou é um plano para a gente jogar uma carga de brita ou duas e deixar a coisa mais bonita. Há quem queira fazer comunicações gerais? Não. Eu faço Eu quero falar sobre as regionais, pessoal. Até porque nós somos da educação, para ver como fica de agora em diante. Quando foram criadas lá em 2003, o Luiz Henrique criou 21 secretarias regionais, mas sedes das associações de municípios. Blumenau, Rio do Sul, Chapecó, Lages, as maiores. Depois o que aconteceu? Aí veio a deputada lá da região, queria mais uma lá, o outro queria mais uma lá, o outro queria mais uma lá. Daí o Rio do Sul, por exemplo, foi criado aqui em Puranga, Taió e Ibirama, e criou um inchaço de 35 secretarias. Então o que acontece? Foi feito um trabalho extraordinário, eu estou desde o início lá, estou efetivo lá. Então assim, hoje, por exemplo, tem o Jason, um gerente da agricultura, ele está lá sentado, ganha 6 pau por mês e não tem dinheiro para fazer ações. Então o governo fica, e o povo fica comentando isso, né? O povo. Então o que sempre tem em serviço? É a educação. É a educação. Então foi um corte que o governador deu. Por um outro lado, repercute o que negativamente? Repercute o seguinte: a Mari mora lá em Vitimarsum. Ela tem que ir lá em Rio do Sul trabalhar agora. Complicado, né? Então o pessoal que é efetivo na Secretaria Regional vai para a Regional de Rio do Sul. Então nós vamos trabalhar lá, ao invés de trabalhar aqui. Mas eu vejo a gente, homem é fácil. O homem é malandro e o cara não faz nada mesmo. Nós só trabalhamos e não precisamos lá de casa. Mas olha a mulher. Tem gente que mora lá em Rio Azul, Rio do Campo, dá 180 quilômetros até chegar no Sul. Todo dia ir trabalhar e voltar. E não tanto isso, a questão do atendimento pedagógico nas escolas. Sai o carro lá do Rio do Sul, vai lá no final do curso dos índios, atendeu uma escola. Aqui, para nós, é pertinho, né? Então, essa parte pedagógica que prejudicou, né? E antigamente tinha as secretarias locais de educação, né? Que acontecia.
Então tem esses prós e os contras nisso aí. Então provavelmente não terá mais aqui, tá? Eu não estarei mais nesse grupo. Eu agradeço pela confiança que me foi depositada e eu acho que eu fiz a minha parte como comunidade externa, ok? E nós lhe agradecemos a participação. Tá bom, então. Bom, pessoal, só para fechar então a nossa reunião no que diz respeito à nossa obra, né? A última informação, o Elia está tramitando os prazos lá. A notícia mais fresca é que o segundo colocado ofereceu, digamos assim, demonstrou interesse em dar continuidade, né? Depende daquele trâmite burocrático, mas estamos a caminho de ter um desfecho, né, e um reinício da obra, tá certo? Não dá para precisar muito bem o prazo ainda, né? Mas o nosso prédio não está no vácuo, né? Há um encaminhamento para que mais cedo ou mais tarde, vamos esperar que mais cedo a gente consiga retomar e concluir, tá certo? Então é isso aí. Qual a segurança? Porque a gente sabe que a primeira empresa mexeu na estrutura, né? Ela alterou o projeto estrutural, que é o nosso esqueleto. Ninguém nunca pode mexer no projeto estrutural. E nem alterar a execução, né? Eles andaram quebrando peças estruturais, né? Então, quem garante que esse prédio, assim, o decurso da execução dele, ele é seguro? Mas Helene, durante a construção da estrutura, né, e vai ser assim até o final da obra, né, teve o acompanhamento do Sérgio Furtado, Paulo Furtado, desculpa. Isso, ele é o ART dele, ele assume a responsabilidade. Ele é o fiscal da obra, né, ele acompanhou, enfim, toda a execução, né, e fez as exigências. Então, houve de fato lá um contratempo de uma coluna que foi produzida fora da especificação, justamente naquele episódio onde a Ramsés teve uma ruptura com o parceiro dela, tivemos uma pequena parada até o novo parceiro produzir o restante das estruturas, né? Mas tudo foi reformulado em acordo com especificações técnicas, com acompanhamento do fiscal, né? E com acompanhamento do engenheiro responsável pela obra. Então, assim, não foi feito lá nada que não tivesse a aprovação, mesmo porque o Furtado jamais canetearia alguma coisa fora de questão tecnicamente, tá certo? Então podemos ter tranquilidade, porque a obra ela, até o momento ela foi fiscalizada e muito bem fiscalizada, e temos lá um prédio que é sólido, ok? E foi uma única coluna onde houve lá um encaixe fora de posição que ele foi refeito, mas dentro de especificações técnicas, isso com certeza, tá certo? Feito, pessoal? Muito obrigado por todo.